Que os produtos da Usagi possuem um acabamento realmente diferenciado, isso não é novidade para ninguém, mas essas chaves combinadas da empresa vão muito além de beleza e possuem algumas funcionalidades que fazem delas algumas das chaves mais fortes e resistentes do mundo. Fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar em detalhes o porquê dessa afirmação. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês esse kit de chaves combinadas com catraca da Usagi, que é um dos produtos selecionados como icônico da linha de produtos da Usagi. Eu vou mostrar para vocês tudo o que vem incluído dentro desse kit e explicar para vocês por que essas chaves têm uma performance tão especial. Então vamos para o vídeo. A Usagi é uma empresa de origem italiana que com o passar dos anos foi adquirida pelo grupo Facom, que é muito conhecido principalmente no ramo automotivo e posteriormente passaram a fazer parte do gigante grupo de ferramentas Stanley Black & Decker, que controla ambas as empresas. Eu expliquei um pouco sobre a história da empresa quando eu fiz o vídeo sobre a famosa tesoura de eletricista da Usagi, que foi uma das melhores tesouras que já passou aqui pelo canal. E isso demonstra como a Usagi possui produtos de alta qualidade para uso profissional, e esses produtos ela classifica como os produtos icônicos, que são as linhas mais diferenciadas da empresa. Dentro dessa linha incluem as chaves combinadas no modelo 285 sem catraca e com catraca, que é esse modelo do vídeo, as chaves de aperto da empresa e também as chaves T, além das famosas chaves catracas da empresa, também os seus famosos alicates, e por último, como ela herda esse ramo automobilístico da Facom, uma chave específica para tirar filtros de óleo e a tesoura eletricista, que eu já mencionei para vocês. É claro que eles também possuem outros produtos que são de alta qualidade, como inclusive uma chave combinada de código 285 e final X, que ela é focada em extração de parafusos danificados e guarda essa informação que eu vou referenciar o poder de força que ela tem num comparativo com as outras chaves. Vamos agora passar aqui para o produto do vídeo, e o kit de hoje é o 285 KA-DS8, onde DS8 significa que ele vem nesse estojo plástico e 8 referencia as 8 chaves presentes. Aqui na frente, como vocês podem ver, tem a imagem do produto que está aqui dentro, a menção de que ele é um produto icônico, e aqui embaixo os tamanhos das chaves que acompanham esse kit, que vão do tamanho 8 até o tamanho 19. Aqui na lateral, eles também repetem essa informação e você tem uma imagem quase em tamanho real da chave, e aqui na parte de trás, eles já começam a referenciar algumas das principais vantagens e funcionalidades dessas chaves. E aqui na parte de baixo, a informação da Stanley Black & Decker, mas não tem nenhuma outra informação sobre o país onde essas chaves são produzidas. Para abrir a caixa, basta você puxar aqui essa tampa superior e você encontra aqui dentro já o kit, nesse estojo plástico. Para você abrir o kit, basta você pegar aqui nessa aba, puxar isso para cima, e ele tem uma trava aqui com um dente que se encaixa aqui nessa parte de baixo, e quando você abre, você tem acesso a todas as chaves, inclusive com a numeração aqui na parte superior e com esse contraste em branco, o que facilita muito na hora da visualização. O estojo também ele é muito bem firme e quando ele trava, ele não sai com facilidade. Ao contrário, inclusive, você tem que fazer uma boa força para liberar esse mecanismo. Já para tirar uma das chaves, é muito simples, basta você levantar uma dessas chaves e ela já sai aqui na sua mão, e para colocar de volta, ela possui essa área redonda que você encaixa e é só baixar a chave e ela está presa aqui no kit. E observa que como elas têm uma diferença aqui no tamanho do encaixe, elas têm um endereço exato e não vai dar para você inverter a organização delas no estojo. Observa que as chaves ficam muito bem presas e inclusive não fazem nenhum tipo de barulho. Um dos pontos que eu mais gostei nesse kit plástico é quão compacto que ele fica, mas se você não gostar desse tipo de case, a Usagi também disponibiliza esse número de chaves naquelas famosas bolsas de enrolar, e que são vendidas tanto nesse modelo de 8, como também no modelo de 12 chaves. Esse estojo ele também tem uma outra particularidade interessante, que é esse espaço aqui em cima, e com isso você pode pendurar ele em algum painel, ou até amarrar ele ao seu cinto, caso você vai fazer algum trabalho em altura. Vamos agora falar dos detalhes aqui da chave. Eu vou pegar um dos tamanhos, aqui no caso o número 10, e vamos falar não só sobre a construção do modelo, mas também de cada uma dessas funcionalidades, inclusive comparando com outras chaves de mercado, como a famosa chave Joker da Vera. E vamos começar inclusive pelas características físicas, que é algo que a Usagi ressalta, principalmente quando ela fala sobre leveza da chave, mas também sobre acessibilidade, principalmente que o perfil é mais afinado e também a dimensão das pontas se comparado a chaves comuns do mercado. Comparando aqui com a chave da Vera, dá para ver que elas têm basicamente o mesmo comprimento, tendo 15,5 cm, enquanto a chave da Vera tem 16 cm.
Quanto à espessura, as duas são relativamente próximas e em ambos os casos eles têm uma borda aproximada de 3,8 mm, mas o formato delas é diferente, onde o formato da Uzag é numa espécie de formato de viga, o que a Uzag informa que traz um reforço estrutural superior, mas mais do que isso, ela também diminui o peso da chave se comparado a outras chaves que são maciças. Essa comparação não necessariamente vai ser muito justa, porque a Vera possui essa placa a mais, mas ainda assim, comparando, a da Vera tem 72 gramas contra 52 gramas da chave da Uzag. Inicialmente 20 gramas pode não fazer muita diferença, mas lembre que num kit completo, essas pequenas diferenças somadas podem significar uma redução significativa de peso. Quanto ao acabamento da chave, a chave é extremamente bem acabada, com acabamento cromado, que é muito bem feito e passa aquela sensação de ser um cromo mais denso e mais resistente em cenários de corrosão. Eles também colocaram aqui embaixo relevo o tamanho da chave em ambos os lados, e aqui no meio você encontra o nome da marca e o modelo da chave, que é o modelo KA, por ter catraca. E vamos passar agora aqui para a parte da catraca, que possui um encaixe de 12 pontas, assim como acontece na maioria das chaves combinadas, e ela é muito utilizada exatamente para cenários de ambientes confinados, principalmente por possuir essas paredes mais finas, e quando você compara aqui com a Vera, observa como elas são bem próximas, mas ainda assim, se você comparar aqui bem, dá para ver que ela ainda é mais fina do que o modelo da Vera. Comparando aqui no paquímetro, o modelo da Uzag tem em torno de 20,4 mm, enquanto o modelo da Vera possui 21,8 mm. A catraca possui um ângulo de retorno informado de 5 graus até o próximo acionamento, o que é muito importante para o uso em cenários de ambiente confinado. A chave de seleção e mudança de direção também é importante, porque às vezes você precisa simplesmente voltar um pouco e fazer um leve aperto novamente, e é muito bem-vindo, já que você não precisa ficar tirando a chave para fazer nenhum ajuste de direção. Quanto à leveza da catraca, ela possui um encaixe que aparenta ser muito preciso e com uma força de retorno bem leve, mas ainda assim um pouco superior à força de retorno aqui da Vera, mas nada que seja muito perceptível na hora no uso na prática. Mas existe uma funcionalidade que torna essa catraca exclusiva frente às outras do mercado, que é uma espécie de um anel de retenção que é feito em aço piano e é extremamente resistente, e ele auxilia na retenção do parafuso no local. Quando você compara com uma chave catraca normal como a chave da Vera, geralmente você acaba tendo uma certa dificuldade, principalmente na hora de encaixar aqui no parafuso, já que isso fica o tempo todo passando direto. Então, você geralmente usa o polegar ou o indicador para que você mantenha a chave no lugar, mas existem algumas situações onde você não consegue entrar com a sua mão, só basicamente a chave, e ficar mantendo a chave nessa posição alinhada enquanto você gira. Nem sempre vai ser uma situação fácil, mas com a chave da Uzag, você coloca ela na posição e observa como ela fica travada lá, e você pode fazer a movimentação sem problema, mas também permitindo que você consiga trazer um parafuso de cabeça para baixo ou até na horizontal, sem que ele caia aqui da chave. Você pode inclusive pressionar ele aqui para a retenção do anel, onde ele vai ficar inclusive travado, não saindo da posição, mas só um ponto de atenção, que quando você pressionar contra a região, ele já vai estar, na verdade, na metade do caminho do sistema de trava. Observa aqui que o sistema ele fica bem na extremidade de um dos lados e não no centro aqui da chave. A chave também possui um ângulo que é fundamental para que você trabalhe com a sua mão encaixada sem que ela bata na superfície aonde você está trabalhando no parafuso. Isso é normal e você encontra em grande parte desse tipo de chave, e normalmente ela tem um ângulo em torno de uns 15 graus. E vamos agora falar aqui da outra extremidade, que é a parte aberta da chave, que tem um recurso aqui bem sutil aqui na ponta e que pouca gente percebe, mas é um recurso muito útil. Pegando aqui a chave 17, vai ficar um pouco mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Observa como a chave tem uma espécie de um desnível que é muito sutil, parecendo até um desgaste natural da chave, mas na verdade isso é proposital em ambos os lados, e eu me impressionei como que esse sistema realmente funciona, mesmo com uma área tão pouco desnivelada. Na prática, esse é um sistema de anti-slip, que significa que é um sistema que evita que a chave saia da ponta do parafuso, podendo inclusive causar um acidente para o operador. Quando você encaixa ele aqui no parafuso, observa que o encaixe é bem preciso e ele fica relativamente solto. Porém, se vocês observarem, principalmente nessas duas quinas, tem dois pequenos espaços e eles, na verdade, buscam o vértice mais próximo para a direção que você está movimentando a chave e se agarra nele, o que faz com que a chave fique presa, principalmente com movimentos circulares rápidos, onde ela não se solta do parafuso.
Ou seja, uma das movimentações que normalmente você faz com velocidade e que acabam escapulindo a chave é exatamente esse movimento para cima e como ela se agarra num desses vértices do parafuso. Quando você faz isso em velocidade, é impressionante a diferença e como a chave se agarra enquanto mais rápido e mais forte você vai fazer essa movimentação. Normalmente numa chave comum, ao fazer esse movimento, ela tende a escapar exatamente por aqui, já que é o momento onde essa ponta de cima se separa levemente, permitindo que a chave escape do parafuso, em alguns casos, inclusive danificando um dos vértices. E a pergunta que você deve estar se fazendo agora é: será que essa chave, com esse recurso aqui tão fino, aguenta uma alta aplicação de torque? E eu vou mostrar para vocês um teste prático que um canal lá de fora chamado Torque Test Channel fez com as principais chaves combinadas de mercado. Eu vou mostrar direto a tabela final para vocês, mas vou deixar o link na descrição para que vocês possam assistir o vídeo. E de baixo para cima, o primeiro modelo da Facom é o mesmo modelo da Uzag, o 285 básico, que não possui nenhum recurso para não escorregar do parafuso. Acima desse modelo, a chave da Vera, com a placa especial para remoção de parafusos enferrujados, e logo acima, um modelo da Facom chamado de XL, mas que possui esse sistema de anti-slip utilizado nesse modelo aqui do vídeo, e observa como ele fica muito próximo do resultado da Snap-on, que é considerada uma das melhores chaves combinadas do mundo, e junto da Proto, que assim como a Facom, segue a mesma linha de construção. E por último, lá no topo, você tem a chave da MAC, que é o modelo RB-RT, que é um modelo especializado para remoção de parafusos danificados, que na verdade é exatamente a mesma chave que a Uzag chama de 285 modelo X. E esse é o ponto importante que eu mencionei para vocês que eu ia lembrar mais para frente, já que por serem todos do mesmo grupo de empresa, os mesmos modelos de chaves são produzidas para as várias empresas do grupo e com isso você pode comprar as mesmas chaves que sejam da MAC ou da Proto através da marca Uzag ou até da Facom, que vão sair mais em conta do que essas outras marcas que são mais badaladas da empresa. Em resumo, pessoal, eu confesso que eu estava bem cético na hora de avaliar essas chaves, mas assim que eu tive acesso a elas e pude comprovar o funcionamento dessas funcionalidades, elas logo passaram para o meu kit de chaves de uso pessoal. Além disso, as chaves são extremamente confortáveis de uso e possuem um acabamento incrível cromado, além de serem chaves leves e num estojo que não só é fácil de carregar, como também é bem portátil se você comparar com outros tipos de estojo. Se você está buscando uma chave de alto padrão de qualidade e com uma elevada resistência para cenários de força e ao mesmo tempo entende que esses recursos do anel de retenção iriam facilitar no seu trabalho do dia a dia, com certeza eu recomendo o investimento. E é importante avaliar também se o modelo X não é uma opção para você ou até o modelo básico, que é o modelo 285, mas lembrando que o modelo básico 285 não tem esse recurso aqui na ponta de sistema anti-slip. A TI Brasil é revendedora oficial da Uzag aqui no Brasil e tem não só esse kit, como também todos esses outros modelos que eu mencionei para vocês. E não se esqueçam que vocês também têm o cupom aqui do canal, o que gera um desconto extra na hora da compra de qualquer produto dentro do site. E deixe agora aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse kit de chaves e se esses recursos especiais fazem a diferença para você. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal, caso você goste desse tipo de conteúdo, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.